A cúpula da campanha do senador Flávio Bolsonaro, você traz para a gente, entrou em contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master na Suprema Corte, para tratar da crise envolvendo a campanha, depois da revelação desses áudios em que Flávio Bolsonaro pede recursos ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. A ideia, Caio, é tentar compreender com o ministro até que ponto o caso Master pode atingir Flávio Bolsonaro? E, Tainá, boa tarde a você, a Uribe, a todos. Obrigado pela participação e pelo espaço. Vamos lá. Sim, hoje deve haver uma reunião, né, está prevista, tem essa expectativa. Ontem já houve esse contato da coordenação da campanha do Flávio Bolsonaro com o ministro relator do caso Master, André Mendonça. E basicamente por dois motivos. Você tem um motivo, vamos dizer assim, jurídico investigativo, porque a despeito de ontem o Flávio Bolsonaro ter assegurado à cúpula da campanha de que não haveria mais nada contra ele relacionado ao Daniel Vorcaro, a cúpula da campanha quer tentar prospectar algum tipo de encaminhamento ali diretamente com o ministro André Mendonça, se ele avalia que isso tudo pode chegar ao Flávio Bolsonaro, se podem vir mais coisas, haja vista que a própria Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República querem fazer o follow the money, eles querem entender, sim, se esses recursos de fato, como vocês estavam dizendo, foram para pagar o filme, ou se seriam recursos para também pagar outras contas, outras questões, porque parte desses recursos caiu ali nesse fundo do advogado do Eduardo Bolsonaro lá no Texas. Então tem uma questão jurídica investigativa, até onde isso pode chegar. O André Mendonça, até onde a gente sabe, até então, vinha dizendo aos seus interlocutores que não tinha nenhum conhecimento de nada que chegasse ao Flávio Bolsonaro. Essa investigação é da Polícia Federal, só chega nele para uma eventual homologação, esse processo de homologação e por aí vai. Então tem esse objetivo, até onde pode chegar ao Flávio. E esse é o motivo dessa reunião da cúpula da campanha do Flávio com o André Mendonça. E tem um segundo motivo, Tainá, que vamos dizer assim, mais político, né? Porque essa crise da campanha do Flávio é, acima de tudo, uma crise do bolsonarismo. Tem, sim, uma ala do bolsonarismo defendendo a substituição dessa candidatura do Flávio pela Michele Bolsonaro. E o André Mendonça, o ministro André Mendonça, dentro desse campo político da direita e do bolsonarismo, o ministro talvez a mais próxima autoridade da Michele Bolsonaro, né? É amigo pessoal da Michele Bolsonaro, e vinha já no ano passado achando a Michele Bolsonaro um bom nome para assumir essa candidatura, pelo fato de ser mulher, ser jovem, ser evangélica como ele. Então tem uma avaliação política aí também desse cenário, né? Então a gente tem que entender essa reunião tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista político. E uma informação que entra nesse contexto todo, que nós trouxemos ontem à noite no site da CNN, é de que o ministro André Mendonça esteve com o presidente Lula numa reunião reservada na semana passada, antes da viagem dele para os Estados Unidos e antes da operação com o Ciro Nogueira. O que o André Mendonça disse aos aliados é de que foi um encontro apenas para levar o convite para a posse no TSE. Foi André Mendonça, Nunes Marques e também junto lá com o presidente Lula, que não trataram de caso Master. Mas isso levantou ali uma interrogação e uma dúvida muito grande, é uma informação nova essa, não entrou na agenda oficial nem do Lula, nem do André Mendonça, nem do Nunes Marques, mas muitos bolsonaristas, principalmente em torno da família Bolsonaro, com, vamos dizer, uma pulga atrás da orelha ali em relação ao André Mendonça, em razão desse encontro com o presidente Lula. Uribe, converse com o Caio Junqueira, que ele está aqui para isso. Ele está aqui para isso. O Caio Junqueira trouxe 2 petardos aqui
Primeiro, o encontro fora da agenda do Lula com Mendonça e agora a campanha de Flávio Bolsonaro procurando Mendonça. Para você ver que aquilo faz sentido, né, Caio? A gente estava falando desse clima de desconfiança na campanha, porque uma vez que Flávio Bolsonaro mentiu, ou omitiu, melhor dizendo, sobre esses áudios, a relação de amizade com Daniel Vorcaro, ninguém sabe o que virá. E aproveitando a sua presença, Caio, que não é todo dia que a gente tem Caio Junqueira aqui no Bastidores CNN. Como você tem visto o clima na campanha, é de desconfiança de fato com Flávio? Existe alguma chance de troca do nome do candidato do PL ou isso é descartado nesse momento? Uribe, todos os sinais que a gente tem é de que isso num curto prazo, curtíssimo / curto prazo, está fora de cogitação. A gente tem que entender que essa eleição, a família Bolsonaro, muita gente tem essa leitura, muita gente do entorno da família tem a leitura, que valeria até mais manter o Flávio Bolsonaro candidato fragilizado para ter um Bolsonaro na campanha do que a substituição do nome. A gente tem que saber que os filhos do Jair Bolsonaro odeiam a Michele Bolsonaro, não tem qualquer relação e não tolerariam essa troca. O sinal que o pai deu ontem para o Flávio, nas palavras do Flávio, são no sentido de que não está sendo cogitada qualquer troca agora. Mas quem garante se daqui a um mês a Polícia Federal, por exemplo, eventualmente descobrir que esses recursos, né, que foram pagos para o filme foram pagos, na verdade, uma parte para algum pagamento de conta pessoal de quem quer que seja, que esses recursos eram, de alguma maneira, utilizados em qualquer outra coisa que não fosse o filme, né? É uma variável que a própria campanha não controla. Hoje, a gente tem que entender, sim, essa defesa, a manutenção, tentar passar um ar de tranquilidade, não vamos trocar, porque admitir hoje uma troca é admitir também, acima de tudo, uma culpa, né, e uma responsabilidade. Agora, não dá para a gente descartar isso dentro de um processo eleitoral. Lembrando que há uma ala muito importante do bolsonarismo que entende que, para a família, seria mais interessante manter o nome, ainda que fragilizado, para manter esse espaço dentro da direita brasileira, do que mesmo com uma força de alguém para derrotar o Lula em outubro. Valeria mais se manter no jogo, ainda que perdendo, do que sair do jogo. É isso que eu quero dizer.